Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, mais uma análise tática. Eu posso dizer que dessa vez Paulo e Júnior mandaram muito material para a gente ver tudo o que aconteceu no nosso empate diante do Cruzeiro. O último jogo, vamos dizer assim, de Ricardo Amadeu no comando da equipe, já que a gente sabe que Wagner Lopes chegou. Porém, eu falei último jogo entre aspas, já que ele vai continuar sendo auxiliar, mas foi o último jogo, pelo menos esse ano, a gente imagina que foi o último jogo dele à frente da equipe profissional. Acho que ele tem futuro, gostei de algumas coisas, vou cornetar outras, claro, mas no geral o Vitória fez um bom jogo, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, considera virar membro a partir de R$ 2,99 e segue também os parceiros do canal. Eu sou Leonardo Santiago e vai começar mais uma análise tática aqui no Canto Rubro Negro. Começando com os números. Ironicamente, o Cruzeiro foi melhor do que o Vitória em todos os números. Teve mais posse de bola, finalizou mais no gol, finalizou mais para fora, teve mais chutes travados. Imagino que isso foi basicamente no segundo tempo. Teve mais escanteios, cometeu menos faltas, teve a mesma quantidade de cartões amarelos e os dois criaram a mesma quantidade de grandes chances, ou seja, mesmo o Vitória com um número menor de finalizações, criou a mesma quantidade de chances do Cruzeiro. Isso aqui é interessante. O Cruzeiro teve 2 grandes chances perdidas, a gente apenas uma. Finalizaram 5 vezes de dentro da área e o Vitória 4, sendo que eles finalizaram 11 de fora e o Vitória 3. Lucas Arcanjo fez 3 defesas, inclusive uma sensacional no final do jogo, que garantiu um pontinho pra gente. Aqui é a continuação dos números, onde o Cruzeiro mais uma vez foi melhor em tudo. Já na parte defensiva, o Vitória foi melhor. O Vitória teve mais desarmes, mais interceptações e mais cortes. Aproveita para seguir a Pena Verde Shop, uma parceira aqui do canal. Tem produtos eletrônicos, tem produtos diversos e tem inclusive produtos do Vitória também. A gente pode olhar aqui no Instagram que tem vários produtos diferentes, então vale a pena dar uma olhada porque com certeza você vai encontrar algo que te agrade. Aqui a gente pode ver o mapa de calor do Vitória não tão concentrado pelos lados quanto o mapa de calor do Cruzeiro. O Cruzeiro que tentou esse jogo no primeiro tempo e não conseguiu. O Vitória teve muito mérito em anular. E no geral a gente observa que tanto Cruzeiro quanto Vitória não tiveram o mapa de calor tão presente dentro da área. O Cruzeiro foi até mais presente do que o Vitória, mas no geral eu achei o empate justo e olha que eu achei o Vitória no contexto dos 90 minutos um pouco melhor. O Vitória foi melhor no primeiro tempo e aí o Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo até os 25, 27 minutos. Talvez não tanto a ponto de virar o jogo, mas já merecia o empate de fato. E aí o Vitória buscou o jogo e no final ficou um jogo equilibrado. Então nos 90 minutos eu acredito que o Vitória poderia inclusive ter tido chance melhor, apesar da defesa de Lucas Arcanjo no final. O jogador do Vitória que mais desarmou foi Guilherme Santos, que para mim vacilou feio no primeiro gol. A bola quica na frente dele. A gente fala muito de João Vitor, mas aquela bola ali, ele não pode ter dúvida. Ele tem que dar uma cacetada para cima, tem que dar uma bicuda para cima. E aí deixou para João Vitor realmente dar sopa para o azar. Roberto desarmou 3 também, para mim foi muito bem no jogo. Bruno Oliveira para mim foi o pior em campo, desarmou 2 e perdeu uma. Fernando Neto foi muito bem mais uma vez, fica aqui registrado, eu que pego muito no pé dele, foi muito bem contra o Sampaio, foi melhor em campo, teve muita vontade contra o Vasco e ontem mais uma vez foi muito bem. Na verdade ontem não, né? Anteontem foi muito bem. Pablo Cires desarmou 2 e perdeu uma. Raul Prata desarmou 2, para mim muito bem também, o feijão com arroz bem feito de sempre. David e Marcinho desarmaram 1 e João Vitor foi desarmado uma vez. Segue também Bruno Ramon, que faz as artes aqui do canal, @foi Bruno que fez, segue no Instagram. Se você falar que entrou em contato por indicação do Canto Rubro Negro, ele faz um precinho bacana para você, caso você precise de serviços de direção de arte e de design para sua rede social ou coisas do tipo. Fala com ele porque o trabalho é de qualidade. Com relação à posse, João Vitor e Pablo Cires empataram nos atletas que mais tiveram a bola. Logo depois deles veio Lucas Arcanjo e logo depois Fernando Neto. Marcinho, Raul Prata e Matheus Moraes já estão um pouco mais abaixo. Eu gostei de Fernando Neto e gostei de Marcinho também, muito voluntarioso, ainda que tecnicamente não seja lá um primor, é titular e para mim do outro lado é Vico quando tiver 100%, não tenho nenhuma dúvida, e Ronan deveria estar sendo relacionado, né? O que é que você acha? Jogador do Vitória com mais passes certos foi Siles, que jogou de primeiro volante. Para mim ele foi até um pouco abaixo dentro do que a gente já viu ele jogando, mas é nítido que ele estava fora de posição. Então não vou cornetar, e mesmo assim ele foi muito bem nos passes. Logo depois dele João Vitor, eu vou lhe dizer mais. João Vitor não vinha fazendo uma partida ruim,
e aí Guilherme não chutou a bola pra cima e ele acabou errando, mas se não fosse aquilo ele teria feito a partida boa. O porém é que o erro dele nos custou um gol. O erro maior inclusive pra mim é de Guilherme, mas ele também tem parcela. Matheus Moraes, que vem evoluindo muito, também foi bem na estatística dos passes, assim como o Raul Prata, que a gente já conhece, e Marcinho. Fernando Neto também foi bem. Os jogadores que mais acertaram dribles foram Fernando Neto e Marcinho, seguidos por Bruno Oliveira, e olha que pra mim ele foi mal, é o que eu falo, existem contextos de números, né? Nessa estatística Bruno foi bem, mas pra mim de modo geral ele foi muito mal. Guilherme, Pablo e Roberto acertaram um drible cada, sendo que Roberto errou 2 e Samuel acertou apenas um drible. Como eu falei, gostei de Fernando Neto e gostei de Marcinho. Gostei da equipe como um todo, na verdade. Tirando Bruno Oliveira. Sócios Sou Mais Vitória continua com 50% de desconto no curso de gestão esportiva. No dia 16 de agosto já vai rolar a segunda aula, mas ainda assim dá tempo. Fica R$ 175 por mês a mensalidade. Para quem é SMV, entre em contato comigo que eu te encaminho para os responsáveis. Vamos agora para os números individuais. Pablo Cilis teve nota 7.4 no SofaScore, jogou os 90 minutos. E eu vou destacar aqui, ao invés de falar todos os números dele, vou destacar a precisão nos passes de 95% e acertou 13 em 14 bolas longas. Foi muito bem nesse quesito. Eu acho que defensivamente ele ainda fica um pouco perdido com questão de espaço, mas ele realmente foi bem, de acordo com os números, o que é curioso porque para mim ele foi um pouco abaixo dentro do que a gente sabe que ele pode render. Mas mesmo assim, acertar 13 bolas longas em 14 é um número surreal de bom, não tenho o que falar. Agora ele, tão criticado aqui no canal, teve nota 6.5 no SofaScore, tenho que ser justo, terceira partida seguida boa dele, levando em consideração que o jogo contra o Brasil de Pelotas não conta porque ele se machucou. Foram 50 toques na bola, 72% de aproveitamento nos passes, 6 de 11 bolas longas e 4 de 10 duelos no chão ganhos. Ele ainda ganhou 2 em 4 duelos aéreos, tentou o drible, uma vez acertou uma. Gostei de Fernando Neto se ele continuar mantendo essa pegada, coisa que ele nunca foi no clube, que é constante. Ele realmente vai merecer essa vaga de titular. Marcinho, um recém-contratado, segundo jogo seguido como titular, teve nota 7.2 no SofaScore, acertou 2 em 3 bolas longas e acertou os 3 dribles que tentou. Sofreu o pênalti, e eu vou colocar o lance do pênalti aqui, a análise que Júnior me mandou, e ganhou 6 em 11 duelos no chão. No geral, Marcinho foi bem, é titular, não tem muito o que falar, muito voluntarioso. Ainda acho que tecnicamente não dá pra dizer muita coisa porque tá cedo, mas muita vontade de fato. E aqui o jogador que teve a nota mais alta foi Samuel, nota 8.2 no SofaScore, porque marcou os 2 gols, acertou 8 dos 11 passes que tentou, acertou uma de uma bola longa que tentou, ganhou 3 de 3 duelos no chão e ganhou 3 de 6 duelos aéreos. Eu que reclamo muito que Samuel não volta para marcar, realmente me incomoda, acho que ele tá até um pouco acima do peso, mas os números mostram que no pouco que ele volta ele consegue ajudar, né? Mas eu acho que tem que voltar mais, de fato, eu concordo com essa corneta. Samuel, que foi destaque do jogo, fez 2 gols, eu não entendo, nunca entendi, e vocês sabem disso, esse excesso de birra com ele. E é bom falar isso porque vocês sabem que eu não tô falando isso por causa dos 2 gols, eu sempre falei dele aqui. Samuel, inclusive, que teve 2 finalizações, 2 no gol e as 2 foram gol. João Vitor teve a cabeçada e logo depois dele, Bruno Oliveira, David, Fernando Neto e Roberto finalizaram para fora. Temos aqui as notas do SofaScore, como eu falei, a maior nota foi de Samuel e a menor nota foi de João Vitor. Eu acho que a torcida realmente não tem como discordar disso. Roberto, por exemplo, que para mim foi bem, teve nota 6, para mim ele foi um dos melhores em campo também, e é o que eu falo, os números têm contexto, né? Eu não concordo tanto com essa nota de Roberto aqui não, mas de um modo geral dá para entender. Para mim, Roberto foi muito melhor do que Bruno Oliveira e Guilherme, por exemplo, e olha que Guilherme com a bola no pé, por incrível que pareça, não achei tão mal assim, mas aquele vacilo foi determinante. Vamos ver agora uma análise do Vitória sem a bola que Júnior do SV Stats colocou, sigam lá, @SV Stats, tanto no Twitter quanto no Instagram, vou dar play pra gente assistir. Cruzeiro tenta construir a jogada pela esquerda, o Vitória está marcando no 4-4-2 em um bloco médio. O Cruzeiro volta a jogada e o Vitória está com a marcação individual no centro do jogo, com Prata na cobertura. Pois é, o Vitória fez uma marcação individual, aqui é @do CV Stats, como eu falei para vocês seguirem. A jogada vai voltar e o Cruzeiro não vai conseguir progredir mais uma vez. Com a bola agora uma análise de Paulo Roberto do Coluna SC Vitória, vamos nessa. A gente pode ver o Vitória organizado no 3-2-5 de sempre. Os laterais baixam para ajudar na transição, Neto e Cilis como interiores, lembrando que ora os laterais ajudaram nessa saída, ora Fernando Neto ajudou nessa saída. Inclusive isso aqui é no segundo tempo, porque no primeiro tempo foi um pouco diferente. E depois dos vídeos eu vou colocar as imagens, vamos nessa. Matheus consegue sair com Cilis e Marcinho ataca em profundidade arrastando o lateral. Bruno se prepara para centralizar e com a movimentação de Marcinho, o corredor fica livre para Roberto.
Na verdade, não só com a movimentação de Marcinho, com a movimentação de Bruno também. Percebam que Marcinho e Bruno chamam a marcação para o centro e com isso fica um corredor para Roberto jogar. E depois disso tem uma triangulação. Marcinho e Bruno se aproximam de novo para triangular pela esquerda e Cides fica no apoio caso precise voltar para recomeçar o jogo. No entanto, a tabela acaba não funcionando e Vitória sofreu nesse começo do segundo tempo. Vamos agora para a análise do gol de pênalti, na verdade do lance do gol de pênalti feito por Júnior do SV Stats. Vamos nessa. Como eu falei, Fernando Neto está fazendo a saída dessa vez um pouco diferente do que a gente viu no segundo tempo. E aqui é a estrutura do 3-2-5 que a gente fala desde janeiro, não tem muito o que falar. Esse é o Vitória com a bola o ano todo. Guilherme recebe a bola de costas, inclusive, que vai tentar virar esse jogo na verdade. E a bola vai sobrar para Matheus, que consegue antecipar e consegue tocar a bola em Roberto. E a jogada na esquerda começa a se desenhar. Roberto faz o passe para Marcinho, que consegue fazer essa penetração laelíssimo. E aí o resto da jogada a gente já sabe, a bola volta para Marcinho, ele consegue e no final das contas ele sofre o pênalti. Ele consegue o domínio, né? E na verdade no final ele sofre o pênalti, o cara dá um golpe de judô nele. A construção começou no 3-2-5 do Vitória do ano todo. Aqui mais algumas imagens de Paulo. Vitória voltou a se defender no 4-4-2 sem bola utilizado no início da temporada, com Samuel e Bruno descansando na última linha, Guilherme e Marcinho recompondo, Ciles e Fernando Neto por dentro. Com a bola, o 3-2-5 que a gente destacou, Neto baixa na saída de 3, os pontas por dentro com Samuel e os laterais em amplitude na última linha, o que a gente já viu no vídeo. Aqui a gente pode ver uma falha, a aproximação pela direita demora, assim se mantém igualdade numérica do lado direito, Vitória não gera a superioridade que tem do lado esquerdo, inclusive. É só observar a distância de Marcinho e Neto para Samuel e de Guilherme e Raul Prata para Samuel. De acordo com Paulo, quando Prata descia para fazer a saída de 3, porque nessa saída, ora era o lateral esquerdo, ora era o lateral direito, ora era o volante, Guilherme abria em amplitude, com isso tivemos dificuldade de preencher a última linha com jogadores por dentro pela direita, a gente pode ver que tem um espaço aqui, um buraco que o Vitória não ocupou, espaços que deveriam ser ocupados. Ainda no primeiro tempo a gente pode ver a mesma coisa de sempre, a saída de 3+2 com Prata na primeira linha e os volantes na segunda, dessa vez Prata veio fazer essa saída e não Fernando Neto. E aqui Paulo destaca uma tentativa de marcação por encaixe. Com o retorno efetivo do 4-4-2, o Vitória voltou a posicionar dois jogadores na área na saída curta em tiro de meta, pelo menos nos minutos iniciais, tentando forçar o Cruzeiro a errar, coisa que aconteceu, o Cruzeiro dificilmente conseguiu sair no primeiro tempo. Aqui Paulo trouxe mais uma imagem destacando o papel dos pontas na marcação. Quando o Cruzeiro centralizava o jogo, os pontas compactavam por dentro para fechar o jogo vertical interior, que é essa linha aqui que Paulo destacou. Já quando o adversário lateralizava, ou seja, jogava pelos lados, os pontas acompanhavam os laterais, alargando mais a segunda linha. Ou seja, quando o Cruzeiro centralizava, os pontas fechavam um pouco mais. Quando o Cruzeiro tentava abrir o jogo nas laterais, os pontas acompanhavam essa amplitude. E aqui na última imagem de Paulo, a gente pode ver o Vitória subindo suas linhas no segundo tempo para pressionar a saída de bola. Nisso o jogo já estava 1-1 e tentou marcar por encaixe, como eu falei na outra imagem, individual. O Cruzeiro conseguiu sair até os 25-30 do segundo tempo. O Cruzeiro foi melhor no jogo mesmo. Então é isso, nação. Esse foi mais um vídeo por aqui. Essa análise do trabalho foi muito conteúdo que os caras mandaram, ainda bem. Sigam Paulo Roberto no Instagram, no Twitter, sigam o SV Stats no Instagram e no Twitter, trabalho muito bacana, continua fortalecendo os parceiros do canal. Os perfis deles estão aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, um abraço.